Olá, meus irmãos em Cristo, a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida, que essa paz que excede todo o entendimento entre no seu lar agora, na sua vida, na sua casa, na sua família. Bem-vindo ao nosso canal Colégio do Discípulo. Muito obrigado por você ter apertado o play, mas faça mais um favor pra gente, tá? Além de ficar até o final desse vídeo pra gente conversar juntos sobre a palavra de Deus, eu quero te pedir, se você ainda não for inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Dê o seu like aí pra gente, compartilhe, tá? Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser notificado sempre que um vídeo novo, que a gente colocar um vídeo novo aí no canal, tá bom? E também comente, vamos juntos aí ser edificados pela palavra de Deus. Pois bem, pessoal, hoje eu estou aqui junto com você para nós estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é top, é massa, é EBD. Meus queridos, nós estamos entrando na nova revista da Escola Dominical, terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Ela é do comentarista, pastor, teólogo, escritor e tantas outras coisas, pastor Douglas Batista, tá bom? E eu já quero dizer para você o seguinte, aí na descrição desse vídeo tem um link muito top. Ele tem a lição dos três... Ele tem a revista não só do terceiro, mas dos 3 trimestres até aqui, tá? O trimestre 1, o 2 e o 3. E não só de adulto, tem jovem, tem adolescente, pré-adolescente, criança, maternal. Tem tudo isso para você, fora também dinâmicas, subsídios. Muito top. Clica no link da descrição e tenha aí todo esse conteúdo à sua disposição, tá bom? Nós vamos aqui então partir para uma aula introdutória. Nesse trimestre, a revista vai tratar de assuntos de nossa atualidade. É muito boa essa revista, gente, muito boa. Veremos como o espírito da Babilônia já está presente no mundo, embora espere a manifestação do anticristo. Já sentimos as consequências desse espírito desafiando a Igreja de Cristo da atualidade. Tá? Assuntos como feminismo, transgênero, deturbação da doutrina bíblica do pecado e etc. Essa revista está muito boa para nos ajudar a nos posicionar como igreja nessa era tão dificultosa, tá bom? A pregação da palavra tem sido colocada como discurso de ódio. Os cristãos estão sendo vistos como preconceituosos, homofóbicos. Então todo o sistema está contra a igreja e é preciso que você entenda que tudo isso é a obra maligna que já está sendo preparada para essa manifestação do anticristo, tá bom? A lição de número 1, dia 2 de julho, tá bom? Fala sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. O texto áureo está em Apocalipse, capítulo 17, no versículo 5, tá? E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 6, onde fala da manifestação do império da grande Babilônia. Tá? O tópico 1 fala sobre a Babilônia e seus significados. O tópico 2 fala do espírito da Babilônia. E o tópico 3 fala da posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Tá bom? Então nós vamos para a nossa aula introdutória e aí nós voltamos para fazer a conclusão na revista. Tá bom? Nessa aula introdutória, nós vamos aqui juntos estudar sobre definições dos principais termos descritos na lição, tá bom? Vamos explicar o significado do texto da leitura bíblica em classe. E finalmente explicaremos qual deve ser a nossa atitude diante dos desafios impostos pelo Império da Babilônia. Definições e explicações do tema.
Primeiro, é importante que você entenda o que é igreja. Tá? A palavra igreja grega no Novo Testamento é eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora. O termo se aplica a todo corpo de cristão de uma cidade, uma congregação, já que são pessoas reunidas, e 3, aplica-se a todo corpo de crente na terra. Paulo fala isso em alguns 3 textos, inclusive aos Efésios 5:32, que a igreja é composta de todos os crentes chamados de todas as nações do mundo. Nessa lição, o termo igreja aplica-se ao corpo de Cristo, a igreja no mundo, tá? A igreja em geral. Agora, o que é Babilônia? A Babilônia foi uma importante cidade-estado situada na região da Mesopotâmia. Historicamente surgiu por volta do século XIX a.C., sendo considerada como berço da civilização nas áreas política, culturais, sociais e econômicas, e etc. A Bíblia menciona a Babilônia cerca de 200 vezes. Essas menções, na maioria das vezes, refere-se à antiga cidade-estado situada em ambas as margens do rio Eufrates, na cidade de Siná, cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém, fundada pelos descrentes, Cuxi e seu filho Nimrod, tá bom? Lá em Gênesis 10 a gente vê isso no versículo 8 ao 10. Mas a Bíblia também identifica esse local como a terra de Siná e também como a terra dos caldeus. Tá? O termo Babilônia, mencionado nessa lição, não refere-se à antiga cidade, tá? Que foi o berço da civilização, e nem ao grande império babilônico, onde os judeus foram levados cativo, mas ao simbolismo que ele representa, como nós vamos ver aqui agora a seguir. O que representa a Babilônia em Apocalipse 17 e nessa lição? Tá? O que vem ser o espírito da Babilônia? O termo espírito da Babilônia diz a respeito a todo tipo de crença, de prática, que vão de encontro aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, ou seja, perversão, imoralidade, idolatria, ocultismo, ideologias, heresias, ou seja, o espírito da Babilônia encabeçado pelo diabo, tá? Que é descrito na Bíblia como o Deus desse século, ou o príncipe desse mundo, e príncipe e potestade do ar, conforme nós vemos em Efésios, tá bom? Então, esse espírito da Babilônia já está presente na educação, na política, na cultura, na religião, na filosofia, na tecnologia e ideologias para se opor a Deus e a palavra de Deus. Então o espírito da Babilônia, na verdade, é um sistema político e ideológico dominado pelo reino das trevas que se opõe ao reino de Deus e à sua igreja. Trata-se, portanto, de desafios de proporções mundiais que todo salvo, todo crente, todo aquele que faz parte da igreja enfrenta no seu dia a dia. Por isso a importância dessa revista. Vamos para Apocalipse 17 para ver qual o significado desse texto do espírito da Babilônia e como nós podemos então agir e nos posicionar como igreja. O capítulo 17 de Apocalipse descreve a visão de João acerca da queda da Babilônia. Trata-se de um evento escatológico que ocorrerá na grande tribulação, mas foi descrito como leitura bíblica em classe dessa lição por descrever claramente o sistema político-religioso utilizado pelo diabo para enganar a humanidade e distanciá-la de Deus, tá? Como nós vamos ver. Então, embora ainda irá ocorrer o texto relatado em Apocalipse 17, o anticristo ainda vai vir, tudo isso vai acontecer, porém todo o sistema para que ele venha já está sendo organizado e já está muito presente em nosso século. Esse espírito da Babilônia já se manifesta no nosso presente século, tá bom? Então nós devemos sim saber como agir e entender sobre isso. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 17, no versículo 1 diz assim: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que assenta-se sobre muitas águas. Essa grande prostituta mencionada em Apocalipse 17, versículo 1, se refere a uma falsa religião, tá bom? Então, não se trata de uma prostituta no sentido literal, mas de um sistema religioso cujo objetivo é propagar heresia à humanidade. Há uma falsa adoração. As muitas águas aqui
que são mencionadas no texto que eu li, Apocalipse 17:1, refere-se a povos de muitas nações, conforme em Apocalipse 17, no versículo 15, que é o mesmo contexto, diga-se de passagem, diz assim, ó, vou ler para você, o 17, mas lá no versículo 15, disse-me, as águas que viste, onde assenta-se a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então essa prostituta é um ensino religioso falso que engana muitas nações. Aí ele continua no versículo 2, com a qual se prostituiu os reis da terra e os que habitam na terra, para se embebedarem do vinho da sua prostituição. Aqui diz bem claramente que esse falso sistema religioso, ele influenciará, no texto aqui diz reis, claramente se tratando que ele influenciará a política, os governantes, tá bom? E aí se embebedam do vinho da sua prostituição. Eles participam desses falsos ensinos e da propagação das heresias. Nós vemos isso no Brasil, que é um país laico, gente. Isso está tão presente que aqui nós já vemos. O verdadeiro ensino da palavra tem sido duramente confrontado pela grande parte dos que compõem o nosso meio político. A igreja tem sofrido perseguições até aonde se trata de um país livre, um país laico, tá? Então, esse espírito da Babilônia, ele age dentro da política, tá? Para deturbar e para ir contra os princípios bíblicos. Aí olha o que diz o versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá. Esta mulher sentada sobre a besta é a mesma do versículo 1. Sendo que o primeiro versículo fala de sua ação entre as nações. E este aponta para a influência no futuro governo do anticristo. Essa fera que a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Tá? Apocalipse 13:1 fala sobre a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo que pelo poder de Satanás faz oposição a Cristo. É muito bom você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Do 4 ao 10. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Tá? Tanto no capítulo 13 como no capítulo 17 de Apocalipse a gente vê. As suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. Então a gente vê como que o espírito da Babilônia age dentro do sistema político para impor os seus falsos ensinos e assim perseguir a igreja. Tá? Então esse espírito da Babilônia que está presente no nosso mundo caminha para uma perfeita harmonia entre o falso sistema religioso e o sistema político e econômico. Tá? O versículo 4 diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Tá? A grande meretriz está vestida de púrpura e de escarlata. Essas cores de realeza e de grandeza nos tempos bíblicos, tá? Isso nos mostra como são caras e somente acessíveis a ricos. Suas roupas e adorno de ouro, pedras preciosas, pérola, são indicações da prosperidade que o mundo sempre procura. Então aqui simboliza as riquezas e o poder do presente século. Sua beleza, porém, é apenas superficial. O cálice de ouro da mulher pode ter aparência exterior, mas por dentro está cheia de imundície. O que isso significa? Significa a corrupção moral e religiosa. Ele aparenta algo bom, mas por dentro está cheia de imundície. Tá bom? Em lugar de oferecer ao mundo o cálice da salvação e do sofrimento por amor a Cristo, apresenta o cálice da satisfação carnal e de tudo quanto é abominável a Deus. Tá? No versículo 5 diz assim: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Após descrever a grande prostituta
João desvenda o nome da meretriz, mas ele diz mistério, a grande Babilônia. E após ele descrever isso, esse aspecto frisa que a palavra grega, no caso aqui, mysterion, utilizada por João, significa segredo ou doutrina secreta. Tá? Esse termo assinala alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Assim sendo, o termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente um local geográfico, mas um simbolismo, como eu disse no começo. Tá bom? O nome Babilônia provém de Babel, que simboliza a religião falsa, feitiçaria e astrologia, e a rebelião contra Deus. Você lembra de Gênesis 10, quando é feita a Torre de Babel, e aí Deus derruba aquilo? Ali nasce a Babilônia. Tá? A Babilônia é descrita ainda como a mãe das prostituições e abominações da terra, o que significa dizer que esse sistema político é o principal responsável pela propagação de heresias, apostasias vã e filosóficas que estão indo contra a palavra de Deus e propagando a imoralidade. Gente, isso está muito presente no nosso século. O sistema global, religioso, político, tem se juntado com um falso sistema religioso para tentar nos convencer sobre a inverdade da Bíblia e implantar no nosso meio ideologia, implantar no nosso meio um sistema podre, imundo, que vai contra a palavra de Deus. Tá? A ideologia de gênero hoje não é apoiada pelo sistema mundial político. E quando você estudar essa lição, não olhe somente para o Brasil, mas aqui está falando do mundo, da nação. Não olhe somente para a sua denominação, mas olhe para a igreja geral, o corpo de Cristo. Tá? Igrejas aí afora já estão sendo obrigadas ao casamento homossexual e coisas do tipo. Então esse sistema está se impondo contra a igreja e está implantando um sistema falso religioso, tá? Para se opor à igreja de Cristo e à palavra de Deus. O versículo 6 a gente termina partindo para a conclusão. E vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Como se não bastasse suas prostituições e abominações, a mulher também estava embriagada pelo sangue das testemunhas de Jesus. Isso aponta, tá, para a perseguição aos cristãos. Como esse sistema todo, ele tem unicamente o propósito de propagar um falso ensino e, com isso tudo, se opor à igreja de Cristo, tá, perseguir a igreja de Cristo e, sendo assim, desviar os que podem e corromper aqueles que não estiverem alicerçados na palavra. Tá bom? A nossa atitude diante dos desafios promovido pelo espírito da Babilônia. Tá? Primeira ação dada, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tá? Na epístola de Judas, no versículo 3, Judas diz assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, eu tive a necessidade de vos exortar sobre a batalha da fé que uma vez foi dada aos santos. Viver em constante oração. Efésios 6,18. Revista-se da armadura de Deus, se sendo feito tudo isso, perseverai em oração. Viver em santidade. 1 Pedro 1, no capítulo 1 e no versículo 15, aonde diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tá? Ler e meditar incondicionalmente na palavra de Deus, que na armadura de Deus é a espada do Espírito. Tá? Pregar e ensinar, já que você leu e você vive, não tem como você não falar dela. Aguardar a volta de Jesus em vigilância. Tá? Lembra da parábola das 10 virgens? Temos que estar preparado, pois um dia ele virá e nós sairemos desse mundo deturbado, entregue ao espírito da Babilônia. Então, como conclusão, podemos ver o espírito da Babilônia
está presente nesse mundo em todas as esferas da sociedade, na política, na economia, na falsa religiosidade, na filosofia, nas ideologias, além de também outras. Assim como Deus preparou o mundo para receber o Messias, o diabo está preparando o mundo para receber o anticristo. Então devemos batalhar pela fé, viver em santidade e oração, lendo e praticando e ensinando a palavra de Deus, aguardando assim a vinda do Senhor Jesus a qualquer instante. E a conclusão da revista diz: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce uma forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio da política, da economia, da cultura, da religiosidade, da religião, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Jesus Cristo, e eu não vou deixar de ler para você Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas acontecer, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nesse interlúdio é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Queridos, vamos navegar muito nessa revista, ela é muito boa na atualidade para formar cristãos aí preparados para se opor a esse sistema mundano. Eu espero ter te ajudado com essa introdução à aula para que você aplique na sua aula da EBD, você como aluno que acrescente na sua aula, ajude o seu professor, que isso lhe ajude na sua fé cristã. E lembre-se sempre, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus Cristo está perto, tá bom? Vamos seguindo assim firme e constante. Até o próximo vídeo e até a próxima introdução, aula da nossa querida EBD. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.